Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente que horas você vai estar vendo essa aula, mas nós estamos aqui para retomar nossas atividades. Depois desse tempo aí de adaptação, depois desse tempo de adequação com tudo que está acontecendo, nós estamos de volta, voltando, retomando nossos estudos, e aí nós estamos dando continuidade no processo penal aos assuntos que nós já vimos, que nós já abordamos até o presente momento. Então, como nós temos enfrentado essa dificuldade para encontrar o caminho mais adequado, se através de EAD, se através do portal do aluno, através de aulas online, de chats, de aulas gravadas e seus respectivos links disponibilizados, o professor Roberto encontrou esse canal para nós tratarmos desses assuntos que ainda deveremos ver. Apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, mas nós estamos aqui para superá-las. Nós estamos aqui para suplantar as lutas que têm surgido, que têm se insurgido contra nós. No entanto, buscando força em Deus, fé, trabalho, vamos conseguir superar essas dificuldades todas. Tá bom? Então, o que acontece agora? O professor vai estar gravando essas aulas em módulos. Cada assunto terá um módulo de 40 minutos. Dessa forma, o professor vai tentar fazer agora com que esse material que nós estamos gravando, nós vamos disponibilizar no YouTube, e aí, posteriormente, ir passando o link para vocês. Ou, quem sabe até, eu consigo compelir esses vídeos e, posteriormente, depois dessa compilação, quem sabe até dê para passar pelo grupo do WhatsApp. No entanto, o que não vai acontecer é você ter prejuízo algum. Está combinado assim? Então, sem muitas delongas, vamos retomar nossa linha de raciocínio para verificar onde nós paramos, para verificar onde nós tratamos até o momento, e permita-me aqui fazer uma breve retrospectiva para você que andou um pouco esquecido do que nós já vimos até o presente momento, para poder te atualizar do que nós estamos vendo. Então, mais uma vez, nós estamos estudando os procedimentos no processo penal. E o que nós já vimos até o presente momento foram procedimentos comuns. E nós vimos nos procedimentos comuns o procedimento comum ordinário, o procedimento comum sumário e o procedimento comum sumaríssimo. Sendo, neste, portanto, o procedimento comum sumaríssimo, nosso último encontro presencial, nossa última aula em que nós abordamos todo o procedimento do que toca ao rito comum do juizado especial criminal. Nós vimos isso à exaustiva. Tá joia? O que é que nós vamos ver a partir de agora? Daqui para frente, nós vamos abordar agora os procedimentos especiais no processo penal. Então, deveremos ver, se Deus quiser, o procedimento especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Deveremos ver os crimes contra a honra, seu respectivo procedimento, os procedimentos nos crimes contra a propriedade imaterial, os procedimentos nos casos em que os autos foram extraviados, procedimentos nas hipóteses de crimes de entorpecentes e, finalmente, os procedimentos nas hipóteses de crimes dolosos contra a vida. Eu sei que para muita gente, esse último procedimento, no que toca ao rito do tribunal do júri, traz muita palpitação para muitos alunos. Muitos alunos questionam como acontece o procedimento no tribunal do júri. Inclusive, nossa faculdade tem feito uma sala de aula mais específica só para tratarmos de casos de tribunal do júri. Nós abordaremos especificamente as duas fases do procedimento do tribunal do júri. A fase de instrução e a fase plenária do tribunal do júri. Em duas hipóteses, ou nas duas hipóteses, com suas respectivas sentenças.
Na primeira fase, sentença de pronúncia ou impronúncia, a depender do caso, e na segunda fase, de absolvição ou condenação. Nós veremos isso pontualmente em momento oportuno. O que eu preciso que você entenda aqui e agora é que nós estamos estudando os procedimentos especiais. Ok, professor? E o que é que nós temos que ver nos procedimentos especiais? Hoje, no nosso encontro de hoje, nós abordaremos os procedimentos nas hipóteses de crimes praticados por funcionários públicos. Abordaremos detalhadamente como se processa um caso em que um servidor público, em que um funcionário público pratica um crime. Nós falaremos detalhadamente a partir de agora. E aí eu já peço de antemão que você sempre tenha a seu lado nosso vadinho. Sempre acompanhe as aulas pelo vadimétrico. Anote todos os dispostos legais que nós vamos falar a partir de agora. Faça suas observações sempre à mão. Papel e caneta, sempre à mão para fazer as suas observações. Como o professor sempre diz, deixe de lado um pouco o celular, a não ser que você esteja vendo esse vídeo por ele, mas do contrário, tenha sempre vadimétrico à mão e papel e caneta para fazer suas observações. Porque a partir de agora, nós vamos ver um procedimento especial relacionado a crimes praticados por funcionários públicos. E a primeira coisa que eu preciso que você tenha em mãos, você acompanha aí comigo na sua tela, é o marco regulatório dos crimes praticados por funcionário público. Por funcionários públicos. E o que é que eu preciso que você tenha em mente nesse primeiro momento? Eu já preciso que você faça os seus apontamentos no que toca agora ao artigo 513 em diante do Código de Processo Penal. Então, a partir de agora, você vai anotar dos artigos 513 até o artigo 518 do Código de Processo Penal. Aqui encontra-se tudo o que você vai precisar saber em linhas gerais, porque detalhadamente nós abordaremos doravante no procedimento especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, conforme nós podemos ver na redação deste capítulo de crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Ok, gente? Então, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos abordar, nesse momento, dos crimes relacionados aos funcionários públicos. Nós veremos daqui para frente, o que é que eu preciso que você compreenda nesse primeiro momento? O que é que eu preciso que você entenda nesse primeiro ponto? Quando estivermos falando de crimes praticados por funcionários públicos, eu preciso ter em mente que espécie de crime é esse. Como assim, professor? Eu não entendi. Eu preciso que você entenda agora se o crime praticado pelo funcionário público ele tem natureza afiançável ou inafiançável. Mas, professor, sabe o que é que é? É que nesse primeiro momento eu não recordo qual é a diferença dos crimes afiançáveis e dos inafiançáveis. Na verdade, eu nunca consigo distinguir quando um crime será afiançável e quando um crime será inafiançável. Pois bem, vem aqui para mim que eu te explico melhor. Não esqueça, conforme nós já havíamos visto isso em aulas anteriores, que a regra no Brasil é pela afiançabilidade. Significando dizer que a maior parte dos crimes praticados no Brasil são crimes que admitem fiança, que admitem o pagamento pecuniário, para que aquela pessoa tenha sua liberdade concedida mediante fiança. Essa é a regra. E essa regra da afiançabilidade, ela pode ser arbitrada por duas autoridades, o delegado de polícia e o juiz. Somente que o delegado de polícia só pode arbitrar fiança nas estritas hipóteses de os crimes praticados preverem pena de até 4 anos de prisão. Assim, pois, se um crime praticado prevê uma pena, um preceito secundário,
em abstrato superior a 4 anos, só a autoridade judiciária poderá arbitrar essa fiança. O delegado não pode. Beleza, gente? Essa é a regra. Porém, excepcionalmente, a Constituição Federal estabelece hipóteses de casos de crimes que não se admitem fiança. Então, não esqueça, são eles entorpecentes ou tráfico, tortura, terrorismo, racismo e os crimes considerados hediondos. Então, mais uma vez, os crimes hediondos, os crimes de racismo, tortura, tráfico e terrorismo são os crimes inafiançáveis. Se esses forem praticados por funcionários públicos, tem rito diferente a se observar. Professor, acompanha aqui comigo na tela, que eu já vou te explicar aqui agora o que é que você precisa entender sobre as hipóteses de crimes afiançáveis e inafiançáveis. Então, preste atenção. Deixa eu mover a minha tela para o lado de cá. Então, observe. Se estivermos diante de prática de crime praticado por funcionário público na modalidade inafiançável, o rito previsto é praticamente o mesmo do procedimento comum ordinário. Porém, ele terá algumas diferenças. Basicamente, duas elas. Quais sejam? A primeira é que a peça vestibular, a denúncia, necessariamente deverá ser instruída com aquilo que a doutrina convencionou chamar de prova pré-constituída. Olha só que interessante aqui agora. Na primeira hipótese, em que os crimes praticados por funcionário público for de natureza inafiançável, a denúncia deverá ser instruída com documentos ou justificações que façam presumir a existência do delito. Isto por força do que está previsto a primeira parte do artigo 513 do Código de Processo Penal. No entanto, o artigo 513 do CPP, em sua segunda parte, e essa é a segunda possibilidade, excepcionalmente, a prova pré-constituída será admitida sem a justificativa de documentos, sem documentos que façam presumir a existência do delito. A segunda parte do artigo 513, melhor dizendo, 513 do CPP, estabelece que, havendo declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação dessa prova pré-constituída, então a denúncia poderá ser oferecida. Então, olha só que interessante. Senhor, não entendi bem. Dá para repetir? Dá sim. Nos crimes praticados por funcionário público, em que o crime for inafiançável, o rito é praticamente igual ao rito comum ordinário, que nós já havíamos visto em aulas anteriores, no nosso primeiro encontro. Entretanto, nessa forma, duas diferenças deverão ser observadas. A primeira é que a denúncia deverá ser instruída com a prova pré-constituída, ou seja, com documentos ou justificações que façam presumir a existência do delito. É o que prevê a primeira parte do artigo 513 do CPP. No entanto, caso não haja possibilidade de oferecer a denúncia com essas provas pré-constituídas, com esses documentos ou justificações, então, a segunda parte do artigo 513 do CPP estabelece que a denúncia ou a queixa será oferecida com declaração fundamentada da impossibilidade da prova pré-constituída. Ok? Dessa forma, eu tenho que levar em consideração as hipóteses de crimes inafiançáveis. No entanto, quando nós estivermos falando agora de crimes afiançáveis, nesta hipótese, antes de receber a peça vestibular, denúncia ou queixa,
E aí, de pronto, já surge uma questão aqui agora que você já começa a se indagar. Então, vem aqui para mim, para nós entendermos um pouco isso. Espera aí, professor. Como assim? Quando você diz agora, quando você estabelece agora que nas hipóteses de crimes afiançáveis, antes do recebimento da peça vestibular, a denúncia ou a queixa. Como assim? A queixa, professor? Eu não entendo. Olha só, que interessante. A denúncia ou a queixa. Mas se nós estamos falando agora de crimes praticados por funcionários públicos, logo, nós estamos falando de ação penal pública, professor. E esta pública impulsionada. Então, por que nós falaríamos de queixa? Não seria o caso de apenas a peça vestibular de acusação ser a denúncia, logo, o Ministério Público, como dominus litis, oferecer a denúncia, como pois você vem falar de queixa, que é a peça vestibular dos crimes de ação privada? Bom, nesse portanto, o professor Roberto de Andrade considera que existe uma atecnia legislativa. Entendo eu que o legislador equivocadamente inseriu a peça vestibular como denúncia ou queixa. Visto que, se o crime é praticado por funcionário público, logo a vítima é a coletividade. Neste caso, então, entendo eu que mais adequado seria que antes do recebimento da denúncia, então o juiz deverá notificar, aí vem uma outra situação agora que você já observa na tela. Olha só, o artigo 514 já chama agora a pessoa que está respondendo, o servidor público que está respondendo o processo, de acusado. Mas é interessante, diz aqui o artigo 514 do CPP, antes do recebimento da peça vestibular. Ora, se é antes do recebimento, não podemos falar ainda em acusação, muito menos de acusado ou de réu. Mas por expressa disposição legal, previsto ao teor do artigo 514 do CPP, assim está disposto. O legislador, neste caso, chamou o então indiciado, já que a denúncia não foi recebida ainda, de acusado, e é assim que nós vamos tratar, conforme preconiza a lei. Tá bom, pessoal? Mas, lembrando, como nós já havíamos tratado em aulas anteriores, só podemos chamar o indiciado de acusado ou de réu após o recebimento da denúncia ou da queixa. Nessa hipótese, nós vamos tratar como acusado, como dispõe a letra da lei. Beleza assim, gente? Então, retomando esse raciocínio. Se o crime praticado pelo servidor público, pelo funcionário público, for um crime afiançável, antes do recebimento da peça vestibular, o acusado será notificado para apresentar defesa preliminar. Tenha cuidado com isso daqui. Vou até colocar um coraçãozinho bem bonitinho aqui em cima para você não esquecer do nome da peça de defesa específica nessa hipótese de rito especial de crimes praticados por funcionário público. Quando nós vimos no rito comum, ordinário e sumário, o nome da peça de defesa era resposta à acusação. Aqui, ela chama-se defesa preliminar, nos exatos termos do artigo 514 do CPP. Beleza, gente? Entendido até aqui? Então, olha só. Agora que eu sei que o crime praticado pelo funcionário público é um crime afiançável, o que é que eu vou fazer? O rito adotado é praticamente, deixa eu puxar aqui mais um pouquinho minha imagem para facilitar aqui a leitura, o rito praticado segue o mesmo rito do procedimento comum ordinário. Somente que, mais uma vez, o nome da peça de defesa será resposta
preliminar. E neste caso, tenha muito cuidado. Cuidado com o quê, professor? É que nós vimos, quando nós estudamos a resposta à acusação, o prazo estabelecido seria um prazo de 10 dias. Aqui, tome cuidado que o prazo será de 15 dias para a defesa preliminar ou resposta preliminar. Tenha cuidado com isso. Tá bom assim? No demais, o procedimento é o mesmo. Nessa resposta preliminar, que terá um prazo de 15 dias para ser oferecida, poderão ser arguidas preliminares do mesmo jeito como é o caso da resposta à acusação. E as preliminares são elas: excludente de ilicitude, extinção da punibilidade, as hipóteses de prescrição, de rejeição da denúncia ou da queixa, que nós já vamos falar com detalhe, porque a lei dá uma ênfase a essa hipótese de rejeição e as hipóteses de nulidade, conforme prevê o artigo 564 no rol de hipóteses de nulidade lá previstas. Assim, pois, como nós falamos da resposta à acusação no procedimento comum ordinário, aqui também, no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, também haverão hipóteses de adições de preliminares. Beleza? Porém, além das adições de preliminares, você também poderá oferecer a sua defesa, a sua resposta preliminar, com documentos. Você poderá especificar provas, arrolar testemunhas e apresentar justificações. Tudo o que seja favorável para a defesa do seu constituinte. Sempre em amparo, em obséquio ao que estabelece o princípio do contraditório e da ampla defesa. Beleza, pessoal? Professor, você não está falando com mais detalhes da resposta preliminar? Não, porque a resposta preliminar ou defesa prévia é muito semelhante à resposta à acusação que falamos exaustivamente no rito do procedimento comum ordinário. Aqui eu só estou pontuando as diferenças, as peculiaridades, no caso concreto, do rito especial dos crimes praticados por funcionário público. Entendemos até aqui, gente? Professor, e quando eu tiver uma dúvida, como é que eu vou proceder? O que você vai fazer? Já que você está com seu papel e com sua caneta em mãos, você vai fazer as suas observações e nós vamos tratar dessas dúvidas lá no nosso grupo de WhatsApp. Havendo eventuais dúvidas sobre um ponto abordado, você vai mandar a sua dúvida para lá e o professor vai responder pontualmente. Porque, como eu disse inicialmente, esse nosso módulo tem 40 minutos. Se nós fôssemos abrir em canal online de chat, imagina agora a nossa turma de terça-feira à noite, com quase 100 alunos, como ficaria difícil de nós administrarmos nossa aula. Entendeu assim, pessoal? Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar continuidade ao desenvolvimento do slide e os tópicos mais importantes nós abordaremos a partir daqui. Então, olha só. Nesse rito especial dos crimes praticados por funcionário público, tem uma peculiaridade, que, no meu entender, é uma exceção que foge à regra geral da prática forense. Qual que é a regra geral? É que, nos termos do que dispõe o artigo 515 do CPP, quando o magistrado abre prazo para resposta à acusação, o advogado vai até a vara, faz carga dos autos, traz os autos para o escritório para poder preparar a resposta à acusação de forma mais sossegada. No entanto, no rito especial, o artigo 515 do CPP estabelece que os autos estarão à disposição do advogado na secretaria da vara. No entanto, por força do que dispõe a lei, os autos não podem sair de lá. O advogado terá amplo e irrestrito acesso aos autos, porém, sem retirá-los de lá.
Fica, então, uma peculiaridade adotada pelo legislador. Professor, qual é a razão de ser de o legislador dispor em lei, no artigo 515 do CPP, que os autos não podem sair de lá? Bom, eu suponho que o legislador, nesse portento, gostaria de resguardar agora a hipótese de conservação dos autos, uma vez que será por demais importante para a comunidade pública que aquele processo corra sem nenhuma interrupção, sem nenhuma contrapartida que venha dificultar o processamento. É o que eu penso a respeito do que estabelece o legislador. Tá? O artigo 516 traz uma peculiaridade no que toca ao processo especial, ao processamento especial dos crimes praticados por servidor público. Qual é essa peculiaridade? Bom, nós vimos que as hipóteses de rejeição da peça vestibular, quando tratamos do procedimento comum ordinário, são elas, as hipóteses genéricas de causas de exclusão de licitude, ou seja, nos termos do artigo 395, combinado com o artigo 41, ambos do CPP, o magistrado deverá rejeitar a peça vestibular quando houver causas de exclusão de licitude. Nós abordamos isso detalhadamente, olha só, quando houver causas de exclusão de licitude, quando houver causas de excludente de culpabilidade do agente, quando o fato narrado evidentemente não constituir crime e quando houver a extinção da punibilidade do agente. Nestes casos, o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa quando nós vimos os crimes de procedimento comum ordinário. Aqui, no procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público, o juiz deverá rejeitar a peça vestibular de acusação quando existirem essas hipóteses genéricas de rejeição, nos termos dos artigos 395, combinados com o artigo 41 do CPP. No entanto, o artigo 516 do CPP traz uma peculiaridade de hipótese de rejeição da peça vestibular quando, olha para cá, presta bem atenção, e aí eu já devo marcar isso aqui com uma estrelinha, isso é importante. Estabelece agora a lei que o juiz deverá rejeitar a peça vestibular quando ficar evidenciada a improcedência da ação penal. Olha que interessante. Aqui, neste rito, você vai observar essa especificidade. Quando ficar evidenciado a improcedência da ação penal, entenda, do oferecimento da peça vestibular, o juiz vai rejeitar de pronto. Mas isso você como advogado, como advogada, deverá ter observado muito bem quando estiver tratando da resposta preliminar. Olha que isso é de suma importância que você tenha em mente. Quando você estiver falando da sua resposta preliminar, e aqui nós abordamos que você pode oferecer documentos, especificar provas, arrolar testemunhas e apresentar justificações. Pois bem, nessas justificações, você deverá provar em juízo que o fato narrado, evidentemente, não deve ser levado em consideração, pois fica evidentemente provado da improcedência da ação. Isso por força do que dispõe o artigo 516 do CPP. E aí agora, o que acontece? O juiz, estando com a peça vestibular de acusação numa mão e a defesa preliminar na outra mão, não sendo hipótese de rejeição da peça vestibular, o que é que o juiz deverá fazer? Deverá citar o acusado, mais uma vez, citar o acusado, e agora efetivamente eu já posso chamá-lo, para a instrução, a audiência de instrução e julgamento.
E aí, permita-me aqui agora lembrar você das espécies de citação previstas no Código de Processo Penal. E são elas, as espécies de citação previstas no Código de Processo Penal. A primeira é a citação por mandado, prevista ao teor do artigo 351, 352 e 357 do CPP. Existe também a espécie de citação por precatória, quando o acusado não estiver sendo localizado no distrito da sua suposta culpa. Ele será citado mediante carta precatória, por força do que dispõe o artigo 353 e 356 do CPP. Também poderá ser citado por edital aquele que é fixado nos fóruns, na comarca onde o processo está tramitando, conforme preconiza o artigo 361. O artigo 362 do CPP prevê a hipótese de citação por hora certa. É aquela em que o oficial de justiça vai até o domicílio do acusado e não encontra, chega para os seus vizinhos, para os confinantes da direita e da esquerda e diz, olha, fala para ele que tal dia, tal hora, eu estarei aqui para poder citá-lo na audiência. Se por acaso ele não for encontrado, então, efetivamente, eu darei a citação dele na modalidade por hora certa, conforme dispõe o artigo 362 do CPP. E, por fim, que é a forma de citação mais usual, a citação pessoal, em que o oficial de justiça vai até o acusado e cita-o da audiência de instrução e julgamento. Beleza, gente? Entendido até aqui? Então, olha só. Da citação, o que é que vai acontecer agora? Haverá audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento correrá, nos termos do que dispõe o artigo 518 do CPP, correrá do mesmo modo como vimos lá no rito comum ordinário. Deverá haver audiência de instrução e julgamento, que, conforme dispõe o artigo 399 até o artigo 401 do CPP, ela deverá acontecer no prazo de 60 dias. Se, por acaso, o acusado estiver preso, deverá haver a requisição dele para participar da audiência. Falamos sobre a figura do juiz natural, dispensando aquela discussão do juízo das garantias, visto que ainda encontra-se sobrestada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, o juiz que preside a instrução será o mesmo que prolatará a sentença. E aí, como exceção da declaração da vítima, porque nesse caso, como a vítima é a coletividade, o que é que vai acontecer? Quem vai representar a coletividade é o membro do Ministério Público. Nesse momento, deverá arrolar as suas testemunhas até o número de 8. E depois das testemunhas arroladas, depois da oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, então serão ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa. Nesta ordem, sob pena de nulidade e cesseamento do direito de defesa do acusado. Depois, deverão haver esclarecimentos dos peritos, acariações, caso se faça necessário, reconhecimentos de pessoas e coisas e, por fim, o interrogatório do réu. Mas, professor, você falou tão rápido, é que eu não compreendi. É porque essa forma, esse acompanhamento da audiência de instrução e julgamento, nós falamos detalhadamente quando vimos um procedimento do rito comum ordinário, que aqui, no rito especial dos crimes afiançáveis praticados pelo funcionário público, o procedimento é análogo, é semelhante. Por isso que o professor está falando en passant. Da mesma forma, quando o fim da instrução processual, que deverá ser gravada em sistema de audiovisual,
do mesmo jeito que acontece no procedimento comum ordinário, entrará a fase dos requerimentos de diligência. O juiz indagará das partes do Ministério Público e da Defesa se estas ainda pretendem fazer algum requerimento. Caso não se faça necessário a apresentação de qualquer requerimento, então o juiz abrirá prazo para as alegações finais, que poderão ser orais ou por escrita. Se for orais, será 20 minutos para cada parte, prorrogáveis na réplica e na tréplica para 10 minutos, tanto da acusação quanto da defesa. Agora, se o caso demandar maior complexidade ou tratar-se de mais de um acusado, então o juiz converterá as alegações finais em memoriais, abrindo o prazo de 5 dias para que elas sejam entregues escritas e no cartório da vara. Finalmente, depois de entregues as alegações finais, primeiro pela acusação, depois pela defesa, nos termos do que dispõe o artigo 386 e 387 do CPP, finalmente o juiz prolatará a sentença. Professor, você não vai falar detalhadamente da sentença, não? Não, gente, não vamos falar detalhadamente agora sobre a sentença, porque falaremos em aula própria sobre ela. Beleza, gente? Assim, nós finalizamos com a aula de hoje o procedimento comum, o procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público. Se Deus assim nos permitir, na próxima aula estaremos abordando os crimes contra a honra. E aí, nós falaremos isso com riqueza de detalhes, nós falaremos isso com bastante especificidade a respeito dos novos procedimentos especiais que ainda virão. Tudo bem, pessoal? Por ato de gentileza, tome nota, reveja o vídeo, estude, anote os dispositivos legais que nós abordamos até o presente momento e fale com o professor, vamos debatendo no grupo de WhatsApp. De repente, a tua dúvida é a dúvida de um outro colega e a tua pergunta despertou o interesse de um outro colega, fazendo com que esse debate torne-se cada vez mais rico. Estamos combinados assim? O professor vai verificar uma forma de disponibilizar essa aula para você, seja nas nuvens, através do YouTube, ou outro servidor de escravidão, ou, quem sabe até se eu conseguir compelir o vídeo para disponibilizar no próprio WhatsApp, para nós irmos discutindo e debatendo sobre a aula. Tudo bem, pessoal? Fica com Deus, força, estudo. Na próxima aula nós abordaremos novos temas, se Deus assim nos permitir. Raça, detonando.